Todos os dias falo com pessoas que lidam com pessoas que lidam com o mercado imobiliário. São centenas de profissionais e líderes que me contam histórias inspiradoras sobre a sua experiência com a habitação. Junte-se ao nosso podcast para ficar a conhecer as histórias e experiências de líderes do imobiliário e não só, em que muitas vezes têm tomado decisões que mudam as suas vidas num piscar de olhos. Sejam bem-vindos ao podcast da Twinkle. Num piscar de olhos, como sempre, todas as semanas, temos alguém muito especial. Alguém que faz a diferença no seu mundo e talvez noutros. E hoje temos o Rui Morelhão Mendes. Estás bom, Rui? Márcio, tudo bem? Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Então, olha, a primeira pergunta é novamente sempre a mesma, não sei se tens visto. Num piscar de olhos, quem é o Rui Morelhão Mendes? Ainda anda à procura, Máximo. Não me digas, pá, Ainda anda à não me procura, digas. ainda anda à procura. A sério? A sério. Olha, comecei... Pessoalmente, acho que estou identificado com aquilo que quero ser e que quero fazer, mas comecei também um projeto novo há um ano. Viemos dar corpo a uma ideia de criar o primeiro grande laboratório de perícias forenses privados em Portugal. Tenho visto. Temos feito um trabalho giro nesse âmbito, trazer uma cultura nova de que todas as pessoas possam ter direito a uma contraprova ou a uma prova, porque nós estávamos muito fechados naquilo que era, se te acontecesse qualquer coisa, tu estavas fechado a um relatório que alguém, nomeadamente do Estado ou de uma polícia, tivesse feito. Tu hoje podes falar connosco e nós, com laboratórios científicos, com toda a ciência a aportar conhecimento, podemos fazer um relatório sobre o mesmo caso e dar-te, eventualmente, uma visão diferente do facto daquilo que possa acontecer. É um negócio que envolve pessoas, como tu também tanto gostas de referir, e é um negócio que me está a apaixonar porque me está a trazer a capacidade de falar com uma série de pessoas que tinham decisões e respostas, a maior parte que nos procuram contra elas, que conseguem encontrar em nós um aspecto diferente daqueles que encontram na justiça, que é dirimir às vezes conceitos e aqui não levar factos, ciência, a provar que aquilo que eles defendem tem sustentabilidade e pode ser contra aquilo que eles estavam antes, ao fim e ao cabo, quase que condenados a aceitar. Então, e encontraste neste novo projeto? Não, encontrei porque, olha, porque sou um desafiador e gosto de estar sempre a fazer coisas, não é sempre a fazer coisas novas, mas gosto quando as coisas me deixam de apaixonar, de mudar. E este projeto tem sido um desafio grande. É um desafio que, ao fim e ao cabo, aquilo que eu faço, como tu sabes, nada das áreas forenses, portanto, tenho alguma formação em ciências forenses, mas não faço nada nessa área. O que eu faço é toda a parte do contacto, de estabelecer relações com as pessoas, de procurar saber onde é que estão as pessoas que necessitam de ajuda e onde é que estão as pessoas que podem ajudar e fazer este matching. Estou a trabalhar muito com as grandes sociedades de advogados, com as grandes companhias de seguros e, ao mesmo tempo, começa a ser giro, a aparecerem uma série de particulares a dizerem: eu tive este caso, está-me a ser imputada uma culpa sobre isto, eu queria perceber, e em muitas das situações, de facto, não é assim. Engraçado. E essa parte é a parte que eu gosto, que é connecting people, sabes? Ir buscar as pessoas certas, pôr as pessoas nos lugares corretos, continua a ser um tema para mim relevante. Obviamente que nos meios públicos és muito conhecido com a pessoa da linguagem corporal, do body language, mas também eu sei que tens um passado de números e um passado de contabilidade e um passado que não tem muito a ver. Como é que uma pessoa formada em gestão, pessoa de números, vai dar à linguagem corporal, às emoções, ao estudo do comportamento humano? Como é que aconteceu essa viagem? Máximo, precisamente por a tua primeira pergunta, quem eu sou e onde é que eu me estou a encontrar. Portanto, eu estava a fazer um trabalho, tenho essa empresa, como tu bem sabes, também é uma empresa, mais uma vez, de pessoas para pessoas, aquilo é uma empresa de relacionamentos, tem 30 anos, 32, 33 anos, temos crescido todos os anos, estes 2 últimos anos até talvez os 2 maiores crescimentos que tivemos, na base da relação. E esse foi sempre muito o meu trabalho, era manter o relacionamento com as pessoas. A uma dada altura, tu estás todos os dias a ouvir a mesma coisa. Porque a contabilidade, infelizmente, para as pessoas, hoje começa a ser um paradigma diferente. É monótono. Não, aquilo há o IVA, há o IRC, há a Segurança Social, há não sei o quê, e há o contabilista. É o que é obrigatório, estás a ver? O ecossistema. Exatamente. E nós éramos vistos como mais um imposto.
e então os discursos eram sempre os mesmos, ninguém se apoiava, ninguém dava valor ao trabalho. E eu, num convite da Vera, da minha mulher, que tu bem conheces, desafiou-me a ir fazer um practitioner de PNL. Na altura, eu sem grande noção do que era aquilo, aliás, até fui, vou-te dizer, ser sincero. Descrente. Não. Ia muito de. Há aqui ferramentas que nos podem ajudar a lidar com pessoas boa. E a ser melhor comercial. Exato. E ao fim de algum tempo, sei lá, 2 fins de semana, 3 fins de semana, percebi que aquilo era um caminho mais nosso, de descoberta, que tu também fizeste. E a partir daí, pronto, entrei nesta área mais comportamental. Fiz um practitioner, depois fiz um master. A meio do master tive a hipótese de ir ao Body Language Institute a Washington fazer a parte da descodificação do corpo. Gostei e estive 2, 3 anos a estudar psicofisiologia, corpo, o que é esta questão do corpo, uma série de mitos, uma série desculpa o termo, parvoíces que se diz acerca do comportamento humano, cada vez está mais na voga, é um chavão, vende bem, mas tenho ouvido coisas, enfim, nestas áreas muito complicadas, e então estive 3 anos, sensivelmente, com o corpo. Depois fui estudar face. É assim, se tu tiveres 1 ano, 2 anos, chega para tu estudares o que é psicofisiologia, se não quiseres ser um especialista de transpiração ou de batimento cardíaco, que não era esse o meu âmbito. Depois fui estudar face, fui para o Instituto Ekman, fiz os níveis todos do Instituto Ekman, e tinha corpo, tinha face, disse ok, isto começa a ser giro perceber isto. Fui estudar Madrid, se não estou engano, na altura, Linguística Forense, na Universidade Autónoma de Madrid, e perceber o que é que a linguística se associa à nossa forma de estar, ou seja, dizendo de outra forma, como é que o nosso corpo e a nossa face se adaptam um bocadinho àquilo que nós dizemos. Depois posso explicar esta simbiose mais adiante. E então tinha corpo, tinha face, tinha linguística. Fui fazer uma pós-graduação em entrevista investigativa forense e análise comportamental na Manchester Metropolitan University com o Instituto do Ekman. E depois, a partir daqui, juntei um pouco tudo isto. Neste processo, e depois de estudar e de alguma substância sobre este conhecimento, decidi criar a Emotional Business Academy, que tem para aí uns 12 anos, 13 anos, já não tenho certeza. Na altura com o Diogo Horta Costa, que tu também conheces, que teve 10 anos naquele projeto, depois saiu para outros projetos dele. E foi uma coisa que gostei imenso, porque tive que aprender como é que se aprende, tive que aprender como é que se estrutura uma formação, tive que aprender como é que nós ouvimos mais o outro para saber o que é que ele precisa, ao invés de irmos lá descarregar aquilo que nós temos de portfólio e que assim não vendias nada. Claro. Portanto, foi um negócio também muito relacional e foi trazer depois de tudo aquilo que as ciências do comportamento, e aqui falamos de ciências do comportamento, e até na área das ciências forenses, se incluirmos a entrevista investigativa forense, nos trouxeram ou nos trazem para aquilo que é o comportamento. Depois fechei este ciclo recentemente com um mestrado em Ciências e Emoções, recentemente, há uns 3 anos já, e estou neste momento entre... Tentei fazer um doutoramento, não fui aceito, com muita pena minha, só havia 10 vagas e havia outros critérios elegíveis, não fiquei, mas estou aqui, em princípio, tentado a ir fazer um mestrado em Psicologia Criminal. Vamos ver se o tempo me deixa ou não, mas foi um trabalho interessante, foi mais ou menos esse percurso. No meio disto, junto-me e cruzo-me com uma pessoa da investigação criminal do Porto, com o Paulo Pinto, que mandou cerca de 7 anos a dizer devíamos de fazer um laboratório, devíamos de juntar aqui uma série de peças. E há 2 anos juntámos com o Miguel Ribeiro Ferreira, com a Isabel de Botão e com os laboratórios Germano de Sousa e fizemos a Foren, que é o primeiro grande centro de perícias forenses e que estou há 1 ano a trabalhar no desenvolvimento desse projeto, continuando com os outros, mas saindo completamente da área dos números, largando por completo. Eu tenho ali para aí 10% do meu tempo, porque me desapaixonou por completo aquele registro sempre igual. Sempre então, aquela monotonia. Bora mudar. E pegando nisto que tu disseste e acrescentando também que não disseste, mas aquilo que eu sei, que é a questão de prática, portanto, a praticidade de tudo aquilo que aprendeste, portanto, não é só teoria, mas aplicando depois a vários casos mais mediáticos, outros menos mediáticos, a aplicabilidade que a linguagem corporal e as emoções têm na área comercial, e nomeadamente de escrutinar quem está do outro lado, e como tu dizias e muito bem há pouco, quando deste o exemplo de saber vender não é chegar lá e despejar, é perceber e entender as necessidades, os motivos, os desejos do outro. Como é que tu vês
na mediação imobiliária esse tema e depois, como estamos aqui na Twinklo, vamos ainda mais longe, que é na intermediação financeira, porque obviamente na mediação imobiliária há muita emoção, a compra de uma casa é emocional, mas depois na intermediação financeira, se não há o dinheiro, quer dizer, não é só a emoção, A racionalidade tem que lá estar. a racionalidade tem que lá estar. Como é que tu vês essas skills neste âmbito da mediação e depois da intermediação de crédito? Eu primeiro vejo, Máximo, e vejo estas competências sempre como competências pessoais e não tão aplicadas Ao profissional. ao profissional. Eu acho que a primeira grande questão é como é que tu, Máximo, incorporas aquilo que é seres ou teres uma melhor capacidade de descortinar e descodificar aquilo que o outro te possa estar a comunicar através de uma série de sinais comportamentais, faciais, linguísticos, e são de facto um acréscimo para nós enquanto pessoas e depois aplicados à área do negócio onde trabalhamos e no caso em concreto do imobiliário, de facto uma mais-valia. Depois deixa-me dizer-te que não basta nós ouvirmos falar nos chavões e aplicarmos os chavões. Eu ontem estava a ver uma pessoa na área do imobiliário a fazer um pitch sobre um curso que estava a dar e falou em inteligência emocional. Fartou-se falar em inteligência emocional, mas não disse o que era. Você tem que ser emocionalmente inteligente. Você não pode desistir. E eu dizia assim, está bem, mas o que é isso? Porque no mercado imobiliário temos que ser resilientes. Essa é uma das condições essenciais para nós estarmos no mercado. Portanto, meus amigos, resiliência. E como? Como? Ou seja, e depois falou num outro tema que já não me recordo, mas registrei estes dois. Fartou-se falar em inteligência emocional e eu não sei tão pouco se a fulana sabe o que é inteligência emocional. Ou como é que ela se aplica. Ou o que é de facto ser emocionalmente inteligente. Porque tu podes ter uma série de conceitos, mas se não praticares e não tiveres interiorizado alguma nova conexão neuronal para aquele acontecimento, tu vais responder da mesma maneira. Portanto, eu não acredito em criação de bonecos físicos, fisiológicos, linguísticos. Eu acredito em mudanças de processos que possam, de facto, levar a atitudes diferentes quando tu és exposto perante essa situação. Porque nós andarmos todos a dizer que a inteligência emocional faz parte de tudo isto e depois as pessoas não saberem o que é ou não terem a prática para quando estão perante o facto conseguirem dar uma resposta diferente, não merece a pena. E esse, para mim, é o ponto central, é que andamos todos hoje em dia a viver momentos sempre muito acelerados, consumo imediato, com buzzwords enormes, mas depois quando tu espremes aquilo não sai nada. Depois quando tu vais ver, diz assim, ok, este sonho fala muito bem, mas quando tem que mostrar de facto o que é ser emocionalmente inteligente, não o sabe fazer. Eu vou-te dar um exemplo. E com uma pessoa que à partida teria todas estas necessidades de ser emocionalmente inteligente, até porque trabalhou anos nisto. Tivemos um processo conjunto e eu disse assim, ok, vou-te ajudar. Mandava um mail, disse, manda este mail agora. Preparava o mail e ele agarrava e mandava o mail para a parte opositora, com quem ele estava num litígio. E o outro lá, respondia. E eu disse, estás a ver? Pá, ótimo. Disse, ótimo. Agora vamos dar mais um tempo, amanhã ou depois vamos mandar outro mail. Mandávamos outro mail do outro lado, Máximo, era no segundo a seguir. Eu disse assim, eles estão a reagir. Portanto, esta gente não está minimamente a pensar o que é que está a escrever. Portanto, agora é o momento de nós pormos a informação que queremos, porque ele vai reagir e bem dito, bem certo. Mandámos o mail e ele pegou naquilo. Isto é isto. Era o que nós queríamos ouvir para seguir com uma peça depois jurídica. E ele disse assim, mas como é que isto se faz? Não é fácil. É perceberes que do lado de lá eles estão em reação. Não têm. Portanto, e tu consegues perceber isto. Isto percebe-se agora. Tu primeiro tens que estar, tu, no teu estado, também de conseguir ler isto. Porque se estiveres na rodinha do hamster, nem sequer vais ler os sinais. Eles estão lá todos e tu vais reagir e tu vais deixar passar uma série de informação que quando és, se calhar quando na tua calma em casa fores ver assim, reagi mal aqui, reagi mal ali, se calhar se tivesse deixado passar isto ou passado aquilo, tinha apanhado outros temas. Portanto, não é só ouvirmos os temas, não é só lermos um livro ou um capítulo ou uma frase no Facebook e acharmos que sabemos sobre o tema e depois andamos a falar sobre eles. Conceição Lindo, deixa-me só dizer, fiz um repost de uma coisa que eu li recentemente dela, que há pessoas que são especialistas e que contrariam especialistas porque leram o prefácio de um livro. E tu hoje estás a viver isso.
tens pessoas terrível. que falam de tudo, opinam sobre tudo, escrevem sobre tudo e que na realidade não sabem sobre nada. E depois levam um manto de gente atrás porque... Acreditar que aquilo é mesmo assim. E que aquilo se faz assim. Outra paixão tua que eu sei, digo eu, não é? Não posso estar a enganar, mas eu começo a ver lá se eu vou reagir ou não, que é a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. E falamos aqui de comportamento, falamos aqui, enfim, disso tudo que falaste aqui, do ser humano, da condição humana, da inteligência emocional. Como é que tu vês hoje a inteligência artificial? Hoje não. Há que a gente agora está na moda. Já falamos Agora disso há muito tempo, está na sim. moda que a inteligência artificial já existe há muito tempo. Sim. Está aí agora, se calhar, a tornar-se mais visível, digamos assim. Mas como é que tu vês a inteligência artificial aplicada? Aqui temos de ser mais específicos. Ao intermediário de crédito, que é um analista e que vai verificar se de facto qual é a melhor escolha, e ao agente imobiliário, sabendo que se calhar há muita coisa que a inteligência artificial vai resolver com muita tranquilidade e não precisando, se calhar, da intervenção humana. Digo eu, não sei. Eu acho, Máximo, acho que sim, acho que a inteligência artificial, eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial. Aliás, vou-te dizer isto, quando tu pegas nos observatórios e nos grandes relatórios daquilo que são os passos seguintes e quais são as atividades afetadas pela inteligência artificial, sabes qual é a primeira que vem sempre? Contabilidade. Contabilidade. São os primeiros sempre que vêm, porque na realidade aquilo que nós fazemos, do ponto de vista mecânico, manual, é uma chatice porque aquilo pode ser feito E automaticamente. supostamente não tem nada a saber, que são Pá, regras. E é que aquilo não tem nada a saber, como tu dizes. Supostamente. Mas é verdade. Nós conseguimos hoje saber uma série de coisas e juntar uma série de informação onde retira-te um trabalho manual, se calhar de 80% do tempo que tu gastas a fazer, por exemplo, uma contabilidade. E as pessoas assustaram-se imenso. E agora? Agora é aprender a fazer outras coisas. Agora é aprender a fazer, como é que eu tiro proveito disto? Então, se calhar, já que eu tenho esta competência, eu vou deixar que a máquina trabalhe para mim, vou pegar nisto e eu vou ter que ser eu a entregar outro tipo de informação ao cliente. E se calhar começa a ser mais um consultor do meu cliente Mais do que quem vai entregar a informação. Aconselhamento. Consultoria e aconselhamento. No mercado imobiliário eu vejo a mesma coisa. Quando tu tens hoje inteligência que te permite dizer assim, saber quase tanto de ti como tu próprio, pela tua pegada digital, onde é que tu vais, onde é que tu gostas, quais são os teus padrões, se associar isso à área financeira e à banca, saber-te dizer, ele mete 50 euros de cada vez que mete gasóleo, ele tem uma refeição média de 40 euros, ele vive não sei onde, ele levanta multibanco não sei onde, não sei onde, aqueles padrões que nós já ouvimos falar sobre tudo isso, o perfil é este. Se o perfil é este, eu não preciso ter ninguém a enganar-se, a ter à frente o máximo e fazer uma má leitura. Portanto, eu sei qual é o perfil. A partir daqui, eu consigo ter muito mais informação e consigo conversar muito melhor contigo. Escuso-te primeiro a chatear com uma série de perguntas que eventualmente tu nem estás disposto a dar. Claro. Então, se forem perguntas do âmbito financeiro que muitas pessoas ficam incomodadas a dar, eu tenho um perfil que está determinado. Está ali. A banca sabe isso. Nós já falámos disto N vezes. Depois, dizer que, do ponto de vista mais holístico e mais global, e depois podemos ir à questão financeira. Eu acho que nós vivemos meios em que a difusão e o tratamento digital e a forma como nós somos manipulados digitalmente, basta olharmos para o Covid. É assustador. Basta olharmos para o Covid. Hoje, quando tu começas a ver uma série de informação que está a ser discutida, ela não está a ser discutida por pessoas. Estão algoritmos a determinar o que é que possa ser interessante fazer-se nesses domínios. Basta perceber o seguinte. Quando tu tiveste Covid, tudo isto parou, nós pensávamos que íamos ter o fim do mundo, nós fomos completamente manipulados através de primings que nos foram feitos e que no mercado imobiliário, no mercado financeiro, são altamente eficientes, que nos são feitos para nos levarem a decidir sobre certos e determinados estados, que nós hoje olhamos para trás e dizemos assim, às vezes digo assim, como é que eu fui manipulado a estar numa fila de um supermercado, num parque de estacionamento, com uma coisa metida na cara, com luvas, e a entrar 4 pessoas num centro comercial de cada vez para ir às compras? Onde uma pessoa tirava um palito para marcar no teclado, estás a ver, porque íamos todos morrer. Agora, passando isto, quando tu vais à parte final e tu dizes assim, houve enriquecimento ou abrandamento da economia? Não, houve muitos mais ricos. É verdade. E quem teve dinheiro capitalizou muito Ainda mais mais. e houve o aparecimento de muitos mais milionários. E mais negócios até. Então, isto é inocente? Não é.
não é. E quando nós andamos nesta luta, é que nós percebemos que as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, elas já foram tomadas por nós anteriormente. Nós só temos que perceber é como é que elas estão a ser tomadas. Porque as inflações das casas, dos preços, os carros, a escolha do carro, a escolha disto, não é uma coisa que sejas tu a escolher. O mercado já pensou o que é que te vai entregar. Tu só tens, mediante aquela escolha, dizes eu prefiro este ou prefiro aquele. Porque a grande escolha está feita. E tu só fazes parte dela porque és mais um número que está a alimentar aquilo que nos está a ser proposto. Não muito mais do que isso. Eu falava, ontem almoçava com o Diogo e nós falávamos há uns anos, discutíamos há uns anos atrás sobre o algoritmo CEO. Sim, sim. Que é quem é que vai decidir as coisas. Eu adorava ver, e não entendam mal o que eu vou dizer, mas eu adorava ver uma Assembleia da República substituída por uma série de inteligência artificial onde tivesse apenas 4 ou 5 pessoas a pegar nos dados onde tu retiravas corrupção, onde tu retiravas favorecimento, onde tu retiravas não sei, onde tu retirasses tudo isso, estás a ver, que existe no sistema, e dissesse assim, agora tenho aqui, de facto, 5, 6, 7, 10 data scientists a analisar dados e a perceber o que é que nós conseguimos pôr no mercado e o que é que nós conseguimos levar do ponto de vista eficiente, porque garantidamente eu sei melhor do que muitas das decisões que nós temos. Não tenho muitas dúvidas disso. Eu não sei se sabes, no outro dia estreou-se em Milão, no aeroporto mais pequeno. Milão tem 3 aeroportos, há um que é afastado, outro que é muito grande, que é toda a gente da terra, que é o Malpensa, e depois há o Linate, que é o mais pequeno, que é tipo a Portela, como havia cá. Isto aqui tornou-se agora um aeroporto só para os privados. Exato, private jet e não sei o quê, e alguns voos internos, aqueles específicos. E estreou-se o boarding pass facial. Ou seja, eu agora já não preciso de telemóvel, já não preciso de nada, eu com a minha face, eu entro como nós fazemos no aeroporto, que pomos aquela coisa de... Eu agora entro com a face. Era uma coisa que já me dizias há muitos anos atrás que ia acontecer. E já está a acontecer aqui bem perto. Como é que tu vês a inteligência artificial e o body language, no fundo, a funcionar em conjunto? Porque, no fundo, a máquinas têm que saber ler a pessoa. Como é que tu vês isto? Como é que... Eu sei que tu tens muito historial sobre isso. Eu vejo isso sempre numa componente altamente positiva, desde que a informação que seja lá colocada seja usada com aquele fim específico. Que é aquele. E que não seja usada com outro. Tivemos recentemente aqueles subsídios que eram dados a quem se lia a retina e estavam a criar uma série de bases de dados e depois vieram, não sei se acompanhaste isso. Não acompanhei. Não, subsidiavam 80 euros, tu ias lá, uma máquina lia-te a retina, juntavam-te esses dados e davam-te 80 euros. Mas aqui em Portugal? Teve cá em Portugal, fantástico. E depois foi suspenso, depois já terem gasto uns milhões de euros. Eu não me preocupa nada disso, a única coisa que me preocupa é o que é que fazem com a informação quando ela não é usada para o devido sítio. Eu desenvolvi, quando acabei o mestrado em Ciências das Emoções, um dos projetos, e levei esse projeto adiante, que era desenvolver uma aplicação, e prototipámos, inclusive, que é tu estares a ler uma informação num PC e eu conseguir ver onde é que os teus olhos estão a olhar, onde é que estão fixos, quanto tempo é que despenderam atenção a que parte e emocionalmente como é que se relacionaram com aquilo que estavam a ler. Basicamente, o que eu queria dizer ao meu cliente é, você tem aqui uma série de informação, mas o cliente olha especificamente primeiro para aqui, depois olha para aqui, como é que ele lê, isso está estudado. E fazer uma estratégia, não é? E depois fazeres uma estratégia e depois saberes, sem teres que perguntar à pessoa como é que emocionalmente ela se sente quando está a ler aquilo. E depois disto, fizemos um protótipo, depois acabámos por não avançar com isso, até porque depois apareceu a Foran e perdi o rastro e a vontade de querer fazer aquilo, porque ou enverdava por aquele âmbito de atividade, que era uma coisa também que gostava imenso, ou ia para o lado da Foran e também para o lado da Foran, para o lado da área forense. Mas eu tinha um projeto muito giro que era, e completamente fazível, nada do outro mundo, que é tu chegares a um grande centro, imagina um hospital, tu chegas a um hospital e em vez de fazer o teu check-in ao sítio onde estão as pessoas, onde fazes, não, tu chegas a uma máquina onde sabem que és tu, sabem onde é que estão, o que é que tu vais lá fazer hoje, se é uma consulta de pneumologia e se são análises, dão-te o teu caminho, se tu te enganares e estiveres no terceiro andar e fores parar outra vez à máquina, vão dizer máximo é no andar de baixo, fazem-te o rastreio, chegas, tens a consulta, sais da consulta, pedem-te um testemunho e no testemunho veem como é que tu estavas relacionado com o médico, à consulta, ao tempo,
vê-se isso tudo. Lê-se face, lê-se irrigação sanguínea, lê-se transpiração, lê-se uma série de coisas em que tu retiras uma série de pessoas dali e não é retirá-las dali e dizer que elas não vão ser precisas, elas vão ser precisas para fazer outras coisas, mas tu tornas o teu processo todo ele muito mais fácil de conexão dentro deste espaço e aquele organismo passa a ter uma série de informação sobre como é que tu andaste, qual foi o tempo que tu demoraste, qual foi a tua acessibilidade, o que é que tu sentiste relativamente à tua consulta, fazem-te 2, 3 perguntas e acabam por ter um... Agora, não podem, isto eu sou a favor disso, e usar isto como user experience para melhorar. Claro. Não podem, de seguida, e pegar nestes dados, extrapolar para outras coisas, e isso é aquilo que hoje, Preocupa. o grande gasóleo, o grande ouro, hoje são os dados. O meu filho dizia-me, o mais velho, aqui há uns dias, que a empresa dele, a maior empresa de meios mundiais, acho eu, na área da comunicação digital, que tem uma base de dados que vale mais quase que a própria empresa. Porque sabe o que os clientes procuram, sabe o que os clientes querem, tem a responsabilidade toda de tudo aquilo que é feito e tu, Máximo, a partir dali, tu lembras-te de nós falarmos de um projeto de um amigo meu que estava em prática e que ele o determinava, que era saber quando aterrava um avião em Portugal, para onde é que as pessoas se dirigiam, quanto tempo é que elas estavam em cada sítio. Essa informação... É preciosa. Epá, valor. Eu quero montar uma lanchonete, uma relote. Epá, eu pergunto-lhe, olha, onde é que eu meto uma relote? Claro. Rui, em Sintra tens não sei quantas pessoas, de que nacionalidade? Pá, eu não vou vender um hambúrguer se tiverem lá turcos, estás a ver? Eu não vou vender um kebab se tiverem lá canadianos. Claro. Quais são, onde estão, a que horas, o que é que faz sentido? É um sumo, é uma sandes, é um hambúrguer? Portanto, ou seja, a informação, os dados são o nosso ouro. Agora, e isto para responder à tua pergunta, o que é que se faz com eles? Eu sou completamente a favor que se usem, agora que se usem com algum controle para levar as coisas para o lado positivo e que nos possam ajudar. E, só terminar isto, quando casamos isto com a área financeira, sim, saber que tu consegues determinar qual é que é o perfil financeiro da pessoa, até mesmo para investimentos, o risco, tudo isso tu consegues determinar toda essa informação. Agora, eu não posso ter essa informação para uso financeiro e a seguir ir vendê-la, por exemplo, a um hospital. Nós tivemos um tema associado, por exemplo, aos seguros, que era teres informação médica vendida às companhias de seguros e que de repente foi altamente, calma, então o que é que estamos aqui a fazer? Claro. Estamos a começar a delimitar o máximo de poder ter uma resposta. Tu hoje tens na China, tu já tens tipificações e o perfil de cada um já está. É nível 1, é nível 2, é nível 3, é nível 4. Eu incumpri com um pagamento no Estado, eu bati com o meu carro, eu faltei a uma consulta médica, pá, o meu ranking enquanto pessoa desce drasticamente. Amanhã venho aqui a uma entrevista de emprego e dizem, não pá, isto não estou com o carro, não. Epá, isto não. Isto é que me assusta. Isto é que me assusta, porque todo o resto... Sistematização a esse nível. E isto remete-me aqui para outra pergunta e que tem a ver com outro tema que tu, penso eu, que gostas de estudar, que é a questão da banca. Porque eu lembro-me sempre da tua história, acho que era em Londres, que quando perdeste ou roubaram-te a carteira e disseste que não fosse a Revolut, eu não sabia o que é que havia de fazer à vida. Claro. E portanto, a banca tem aqui um percurso enorme. Máximo, a nossa banca tem... A nossa, não é assim, a nossa é a nossa. A nossa é a nossa, eu não conheço a outra para poder falar. Mas a banca e não só a banca, nós temos imenso a aprender com estas novas gerações, com estes miúdos novos. Nós este ano acompanhámos pela primeira vez e equiparámos os não-millennials com os millennials no mercado de trabalho. Isso traz desafios enormes. Eu tenho ouvido, desde as grandes consultoras, às grandes sociedades de advogados, às empresas estatais, os desafios que são colocados são justamente porque o saber fazer, hoje é diferente do saber fazer de há um tempo atrás. E esta disponibilidade que a banca, por exemplo, estavas a dar o exemplo da Revolut, mas há outros, que é uma coisa tão simples. Máximo, eu abri uma conta de uma empresa que criei recente, associada também às ciências forenses, mas para uma área específica, de uma patente que estamos a registrar, uma coisa muito gira, depois conte.
E aquilo para abrir uma conta do banco, eu disse à senhora, você já teve alguma experiência com o Revolut abrir uma conta com o banco? Ela, Por acaso não, mas a minha filha tem, mas devia ter. a minha filha tem. Mas você devia ter. Porque se você tivesse, você percebia a minha angústia de eu ter que pôr 3 pessoas a ir a sucursais diferentes do banco, assinar assina papéis, tudo, e agora venha cá, e agora que as fichas estão assinadas, E agora falta e isto. agora falta isto. Eu aqui há tempo reativei uma conta que tinha num banco grande, portanto não vamos falar de uma... Era um banco grande, em que, ao máximo, eu fui lá 3 ou 4 vezes. A última vez o fulano disse, agora que os dados estão carregados... Está quase. Está quase. E eu dizia assim, ouça, eu é a 3ª vez que eu aqui venho. Como é que isto é possível? Mas eu queria reativar aquilo, se não tinha dito, não quer saber disto para nada. E, de facto, a banca e a informação que eles te permitem hoje, a usabilidade da forma é tão grande que, quando falo com pessoas cá também da banca, e porque trabalho também com alguma banca, sobre os temas, eu digo assim, vocês têm que simplificar tudo isto. Eu acho que têm um medo, porque um edifício daquele tamanho chegavam se calhar a 2 pisos. Se calhar iam ter mais 2 ou 3 pisos para a inteligência artificial, para uma série de coisas, para mitigar alguns riscos que eles possam ter. Agora, o facto de, tu estavas a contar esse exemplo, eu perder uma carteira, ligar para uma linha de apoio de um banco português que tem um número específico para dizer roubos aos extravios. Tu estás 50 minutos numa linha de roubos aos extravios onde ninguém te atende. Estás a ver? Em que vais por opção, a Vera disse-me, pá, vai à app e cancelas os cartões. Fui à app, consegui cancelar os cartões sem falar com ninguém, porque em 50 minutos não me atenderam. Cancelei o Revolut. Máximo, eu, segundos a seguir, tinha um e-mail do Revolut no meu telefone a dizer que criámos um novo cartão virtual, transferimos o saldo do seu cartão para o novo cartão para continuar a trabalhar. Liguei para o meu banco, para o meu gerente de conta passado umas horas e disse, aconteceu-me isto, pá, horrível, este interface de experiência horrível, quando é que eu vou ter o meu cartão? Rui, estamos a demorar cerca de 3 semanas. 3 semanas para ter os meus cartões todos, porque ainda por cima tenho os cartões das várias empresas, os meus cartões pessoais. Pá, estão a brincar comigo. Não, pá, 3 semanas, isto está um bocadinho demorado. Máximo, quando cheguei de Londres, abri o correio, tinha um cartão novo do Revolut. Um Revolut novo na caixa do correio. E eu dizia assim, o que é isto? Pois, temos aqui um desafio. Este desafio é enorme e as pessoas têm que se desprender de uma série de preconceitos e perceber que estas novas formas de fazer as coisas, elas não são prejudiciais, elas não retiram pessoas, elas até podem retirar aquelas pessoas, mas estão a criar as possibilidades dos teus filhos, dos outros, virem fazer coisas novas em prol de nós hoje sermos cada vez mais ágeis nos processos, que eu acho que nós estamos muito pouco ágeis a fazer coisas, muito pouco ágeis. Hoje, quando falo com pessoas que estão fora, as coisas são diferentes. Quem está mais evoluído, e não estou a dizer que nós cá estamos atrasados de todo. Nós estamos a utilizar bem, acho que ainda temos uma mentalidade que ainda nos leva... Pá, eu há 1 ano ou 2 anos talvez, não sei se foi o verão passado, se foi há 2 anos, eu estava a pagar uma conta no supermercado, vais já te contar isto, lá na Área Branca, no supermercado, e estava um fulano à minha frente e assim... Contaste, mas conta, menina, conta. O que é que o senhor estava a fazer? Não, ele pagou a conta. Eu não ia nisso. Com o telefone. Não, mas está aqui o dinheiro, dei-lhe o telefone. Ouça, eu não ia nisso. Eu não ia ou via o dinheiro ou com o cartão multibanco, com isso. Eu não embarcava nisso. Pá, o homem estava tipo naquela, mas ele encostou o telemóvel e sai daqui com as compras. Pá, mas este é o máximo. Estamos a falar de um senhor com 70 e tal anos, um pescador, pá, que vinha nitidamente do mar, mas essa mentalidade ainda é transportada para muita gente. Pois. Infelizmente, essa mentalidade ainda é transportada para muita gente. E leva-me aqui a outra pergunta, que é, tudo isto, vamos chamar isto de trocas comerciais, não é? E trocas comerciais e negócio vivem na base da confiança e credibilidade. Portanto, eu confio em ti, confias em mim, temos condições para fazer o negócio. Depois há para essa credibilidade que é o conhecimento. Tens conhecimento, eu tenho conhecimento, e a gente aí tem as condições para poder fazer uma relação comercial. A tecnologia e principalmente a comunicação em rede social, que digamos que é o que se registra mais, tem, na minha opinião, e gostava muito de saber a tua, feito com que esta confiança e credibilidade seja tão automática, diria às vezes plástica, fake, em que a gente acredita muito, como dizes há pouco, naquele fulano que faz não sei quantos vídeos e que diz isto e aquilo outro, e a gente tende a acreditar. E isto é um fenómeno que está a acontecer a nível mundial. É um fenómeno que se explica aquilo que são os influencers que se falam hoje, tanto nessa área,
e que agora a fiscalidade... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que a fiscalidade veio pôr um ponto, que é como é que isto é tributado, essa influência da compra, porque ao fim e ao cabo são os influenciadores das compras. Interessante. Não, completamente interessante, porque ao fim e ao cabo eles estão a promover um produto. Mas Máximo, ainda não desvirtualizando a conversa, nós ainda estamos muito, não sei como é que são as outras geografias, mas nós cá ainda estamos um bocadinho atrás de perceber que o mercado digital necessita de ser agilizado do ponto de vista de documentação de uma forma completamente diferente daquela que nós ainda utilizamos. E para o credibilizar. Para o credibilizar e até para ti, enquanto utilizador, desburocratizares uma série de coisas. Portanto, estas questões associadas a isso ainda têm que andar muito. Agora, a relação tem sempre que se construir e nós temos sempre que perceber quem é que de facto está do lado de lá. Este priming que nos é feito, volto a dizer, que te leva a uma decisão que tu inconscientemente já tomaste, sem saber que a tomaste, porque ela já te foi posta num outdoor, porque ela já te entrou em casa por uma outra via, porque ela subliminarmente já te foi transmitida de outra forma. No feed do Instagram, dos Facebooks da vida. Tudo isso é a nova forma de tu seres impactado com as coisas. Isto ao fim e ao cabo acaba por ser quase assustador, porque nós dizemos, porque ouvem. Não, na realidade ouvem, os algoritmos ouvem. Eu semana passada, não foi esta sexta-feira, foi a outra, fui almoçar à casa de uma amiga Cascais com um grupo de amigos e eu tinha dito, se houver ouriços na Areia Branca, eu vou lá buscar. E eles andaram, não sei quanto tempo, vá, mergulhão, olha os ouriços, não sei o quê, e eu telefonei 3, 4 vezes. E eu estava a dizer, a ver esta semana, passei a semana na Areia Branca, estava a dizer, os meus filhos é só ouriços. Máximo, é só ouriços. Isto é uma forma, é a forma de chegar a ti, claro, de te influenciar para a tua decisão. A questão é, se ela é bem influenciada ou má influenciada, voltamos outra vez à questão primária, que é, isto está a ser usado para o lado do bem ou isto está a ser usado também para a manipulação e para te levar a tomadas de decisão que alguém escolhe que tu queiras ter aquela tomada de decisão? Esse para mim é que é o foco. Continuando sempre no princípio de que eu acho que possa haver e que vai haver garantidamente uma filtragem cada vez maior com a informação, tanto para as questões financeiras como para as questões da mediação imobiliária. Acho que o papel do consultor, se assim podemos chamar em Portugal, muito se discute também sobre isso, esse tema. Se será, de facto, e o que eu gostava que tivesse, não fosse uma pessoa que me viesse fazer um assessment, que normalmente até, a minha última vez que tentei comprar a casa até foi mal, porque de repente estava-me a propor uma série de coisas tudo ao lado. Se calhar se fosse feito por um algoritmo estava mais bem afinado. Agora, aquela pessoa quando vem ter comigo, ela tem que me trazer uma mais-valia. Ela tem que ser mais do que aquilo que eu andar num motor de busca à procura de coisas, porque isso eu também faço. Eu isso também sei o que é que o mercado tem. Ela tem que ser muito mais do que isso. E essa especialização tem que acontecer. E nós não podemos ter medo disso. Eu acho que essa credibilidade que tu estás a falar sobre isto, eu posso fazer um paralelo muito grande relativamente à contabilidade, por exemplo. A contabilidade, Máximo, foi durante anos o parente pobre das licenciaturas, porque do antigamente vinha o técnico de contas, o guarda-livros. Eu vejo pessoas, hoje em dia a minha equipa, e tu conheces, são todos eles licenciados, todos eles tiraram formação. Tu hoje acabas, mesmo que seja uma licenciatura em contabilidade, tu tens que ir à ordem fazer um exame para estar hábil a ser um contabilista certificado. Mas tu vês a pessoa a ir ao contabilista de calções e de chinelos entregar os papéis. Mas se for ao advogado, vai de gravata. Porque a credibilidade que aquele fulano tem ainda não está no sítio que tem que estar. Isto passa-se mesmo com o mercado imobiliário. Porquê? Porque nós tivemos um setor que teve durante anos a não ser regulamentado. Hoje está. Mas nós precisamos para aí mais 15 anos, talvez, para tirar do mercado aquelas pessoas que não eram, eu não vou dizer que elas não sabem trabalhar, mas que não têm as competências técnicas para fazer como têm os outros, que vão sair do mercado por força da idade, vão ficar estes que vão dizer assim, calma, eu andei não sei quantos anos a estudar numa faculdade, eu fiz um mestrado, inscrevi-me numa ordem, o meu preço hora tem que ser pago por isto e eu tenho que acrescentar valor. Claro. Quando no mercado imobiliário tu conseguires dizer assim, não entra quem respira, como muitas vezes ouvi, não é respira, anda, está aqui uma semana ou 15 dias vender a casa ao primo, está ótimo, logo se vê. Não, quando tu conseguires ter barreiras à entrada, e eu estudei bem, tu sabes, o mercado imobiliário, de tu determinares quais são os fatores críticos do sucesso, do insucesso,
o que é que faz manter, o que é que faz afastar, qual é o tempo médio. Tu hoje ainda, eu faço um desafio, se tu fores falar, se fores aí ao mercado imobiliário e se falares com consultores que estejam há 6 meses no mercado, lhes perguntares como é que lhes foi posto o negócio à frente, qual era a expectativa dele ter rendimento, como é que ia ser feito o caminho das pedras, entre aspas, para conseguir ter sucesso, ele se calhar não sabe. Porque a honestidade com que lhe é postas as coisas, não vou dizer que é um mau princípio desonesto, mas a ânsia de ter mais consultores, de ter mais pessoas dentro do branch, dentro da loja, é tanta que acabam por aportar toda a gente. Aquela questão de que o mercado imobiliário é o fim de linha para muitas pessoas que fizeram outras coisas, não pode ser. Claro. E não pode ser visto assim. E quando o mercado imobiliário conseguir fazer este shift, este next step, quando conseguir passar este nível, e eu se me sentar à frente com um consultor imobiliário que não seja um antigo contabilista, estás a ver, que seja visto como uma pessoa que sabe um bocadinho de mercados financeiros, que sabe de mercados imobiliários, que sabe de investimento. E que sabe de direito, eventualmente. E que sabe de direito, eventualmente, até para dizer, olha, não se ponha nisso. Cuidado com essa parte. Cuidado com essa parte, com a outra. Posso não ser eu a pessoa indicada. Claro. Consulte um fiscalista. O seu caso é mais complexo do que aquilo que está na minha mão. Veja. Quando tu começares a ter, de facto, nessa pessoa uma mais-valia, eu acho que o mercado imobiliário muda num todo. E aí, acho que a pessoa sente, porque eu vou falando com pessoas, quando lhes pergunto numa transação, todos eles dizem, vou pagar 5% do mercado imobiliário, vou vender uma casa de meio milhão de euros, vou pagar 25 mil euros. Mais IVA. Vou pagar 25 mil euros de uma transação. E se perguntares, é a parte que as pessoas mais custam pagar. É verdade. Porquê? Porque não acham que aquilo seja uma mais-valia. Não dão valor. E quando tu conseguires aportar esse valor e dizer, não, eu tive à minha frente uma pessoa que me disse, Rui, a sua casa, você poderia querer comprar um T3, mas olha que se comprar um T2 é mais vendável. Você comprar agora um T3 e depois fazer um downgrade, não sei está por isto, eu se calhar consigo ouvir e consigo tomar uma decisão diferente, muito mais racional do que uma questão emocional, porque depois tu juntares estes dois temas, a emocionalidade e a racionalidade, é que é o fator de excelência, que é tu conseguires ter equilíbrio naquilo que te leva à tua capacidade de decidir de uma forma, passando a redundância, equilibrada, estruturada, que não seja, eu vou tomar agora uma decisão por isto, porque foi emocional, ou porque olhei só para a parte racional e não consegui meter ali nenhum risco, não apimentar aquele negócio e depois no fim digo, caramba, se calhar se tivesse sido mais, tinha comprado antes aquela ou tinha feito a outra, mas acho que este matching entre as duas coisas tem que ser feito e acho que o consultor de excelência, que consiga ter essas competências que tu estavas a dizer, que possa ser visto pelo consumidor nessa perspectiva e então podes ter aqui uma cadeia de negócio muito mais interessante. Isto passa assim muito rápido. É sempre. Portanto, não podíamos estar aqui horas e horas. Tenho uma última pergunta, que é uma pergunta, diria eu, fora da caixa, que é, basicamente, quando é que vamos ter o Futebol Clube Belenenses na primeira divisão? Quando é que vamos ter o Belenenses na primeira divisão? Estava a começar a dizer há pouco que vou ter uma Assembleia Geral até à 1h da manhã a falar do Belenenses. Há uma coisa que se discute, que é teres o futebol negócio ou o futebol paixão. Que hoje está na moda nos clubes como o Belenenses, mas o futebol paixão não existe. Um modelo de negócio é imperativo. O Belenenses teve uma muito má experiência com uma SAD, uma sociedade anónima desportiva, não correu bem, como não correu com a grande maioria de todos os outros clubes que desapareceram do mercado. Os Salgueiros, os Farense, o Farense agora está bem, o Estrela da Amadora, por aí podemos elencar uma série deles. Acho difícil, tem um potencial enorme do ponto de vista imobiliário, acho que tem que estruturar-se financeiramente e arranjar suporte de algum investimento e quando tu tens um investimento, quando tu vais investir, tu queres ter uma palavra na decisão, tu não vais pôr dinheiro para ele gerir e correr mal, vais querer ter esse papel. E acho que aqui este largar de mão, depois destas dores todas que o Belenenses teve, de começar na última divisão e fazer 7 anos seguidos subidas de divisão até chegar à segunda divisão, aos campeonatos profissionais, onde não se aguentou e acabou por descer, justamente de ontem, porque eu ouvia que há clubes que têm 5, 6, 7 vezes o orçamento que é permitido ter ao Belenenses. Gostava muito que fosse rapidamente. Se me perguntares neste modelo atual, acho muito difícil nos tempos mais próximos assim seja. Haja esperança que um dia vamos ver com certeza, o clube da primeira divisão. Acho que sim. Então bem, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado.